Eu sei que você está aqui porque sente essa urgência no seu espírito, uma inquietação que não consegue silenciar, a sensação de que você está na beira de algo imenso, mas ainda não consegue ver a porta. Você tem orado, tem chorado em segredo e, francamente, tem perguntado a Deus se Ele ainda te escuta, se Ele realmente se importa com o peso insuportável que você tem carregado. Pare um instante. Respire profundamente e sinta a presença que te envolve agora. O que eu tenho para te dizer neste momento não é apenas uma palavra de conforto passageiro. É uma chave. É a confirmação que você tanto esperava, a prova de que cada lágrima que escorreu em segredo foi guardada e contada. O Espírito Santo me moveu a encontrar você neste exato momento e sussurrar algo no seu coração que vai mudar a sua perspectiva sobre a dor que você carrega. Eu sou o mensageiro da justiça divina, e a primeira coisa que eu preciso que você entenda é esta: o seu tempo de espera não foi ignorado. O silêncio que você sentiu de Deus nos últimos meses não era ausência, era preparação meticulosa. Você orava por respostas, e muitas vezes, recebia apenas o vazio, e isso, eu sei, fez você questionar o seu valor, questionar a sua fé, e até mesmo questionar o amor dele por você. Mas eu vi cada lágrima, cada noite sem sono, cada peso na sua alma causado por traições, por perdas, por injustiças ou por promessas que pareciam ter sido engolidas pelo tempo. Você precisa saber que a sua alma estava sendo refinada. O fogo da prova não veio para te consumir, mas para queimar apenas aquilo que não era sólido, aquilo que não era sua essência verdadeira. Eu vim até você com uma ordem do trono, com uma revelação que vai acalmar essa ansiedade que rouba a sua paz. O ciclo de esgotamento e de dor profunda que marcou os seus últimos tempos, a repetição cansativa de sofrimentos e decepções, ele não pode mais te prender. Ele está sendo encerrado hoje. Preste muita atenção no que vai acontecer a partir de agora, pois as reviravoltas que você esperou, aquelas que pareciam impossíveis de acontecer, já foram decretadas. Não é uma esperança vaga que eu te ofereço, é uma certeza celestial. Muitos dos seus conflitos recentes não eram meros problemas circunstanciais, eram forças espirituais tentando te tirar do seu caminho profético. Eram testes de resistência para ver se você estava pronto para a magnitude da bênção que está chegando. Você foi forçado a lidar com feridas profundas, traumas antigos que a vida te obrigou a ignorar, mas que Deus fez questão de expor agora, para que pudessem ser curados de uma vez por todas, da raiz. A cura interior que você tanto busca não virá como um processo lento e arrastado de mais sofrimento, mas como um sopro divino de restauração. A sua vida está prestes a entrar em um novo quadrante de propósito, onde o seu trabalho, as suas relações e a sua saúde refletirão, pela primeira vez em muito tempo, a paz que você tanto clamou. Prepare o seu coração para receber o inesperado de Deus, pois aquilo que Ele está alinhando nos bastidores excede tudo que você ousou pedir ou imaginar. Esteja aberto, porque o fim da dor é o prenúncio de uma restituição gloriosa. O que se inicia agora é uma fase de profunda revelação pessoal, onde a névoa que obscurecia seu julgamento se dissipa por completo. Você não está mais sendo chamado a lutar cegamente, mas a discernir com clareza. A dor serviu para afinar sua audição espiritual e desenvolver uma sensibilidade para a voz de Deus que, antes, estava soterrada pelo ruído do mundo e das suas próprias preocupações. Você tem um propósito inegociável, uma missão que só você pode cumprir, e os últimos ataques vieram justamente para tentar desviá-lo da pista, para fazê-lo duvidar da sua real identidade espiritual. Mas o tempo da dúvida acabou. As respostas que você clamou por meses, ou até anos, não virão na forma de um trovão ou de um milagre estrondoso que exige que o mundo pare para notar. Elas virão na forma de uma certeza interior inabalável. Pode ser que você tenha que tomar decisões importantes nos próximos dias, talvez sobre uma mudança de rota profissional, o fim definitivo de um ciclo de relacionamento tóxico, ou um investimento em uma área da sua vida que você negligenciou. Preste atenção, a direção de Deus não virá mais como um enigma. Você sentirá em sua alma uma paz profunda acompanhada de uma convicção firme. Se a decisão trouxer confusão, agitação ou receio desmedido, pare. Se trouxer paz, mesmo que pareça logisticamente desafiável, avance. Essa é a bússola que o Espírito Santo está instalando em seu peito neste momento. A sua intuição, agora purificada pela prova, será o seu maior guia. Mas para caminhar nesta nova luz, você precisa largar o último e mais pesado fardo, o peso do rancor e da mágoa. Sei que é difícil, quase impossível, pensar em perdoar aqueles que o feriram profundamente, que o traíram ou que o fizeram sentir-se diminuído. Você carregou o direito de se sentir vítima por tempo demais, e isso funcionou como uma âncora invisível que impedia seu barco de navegar.
A cura profunda que ele prometeu só é completa quando você decide, conscientemente, entregar a justiça das suas causas nas mãos dele. Não se trata de absolver quem errou, mas de liberar a si mesmo da prisão que você construiu ao manter viva a chama da indignação e do ressentimento. Entenda que o perdão não é um presente para o agressor. É a chave que abre a cela onde você está. Ao perdoar, você sinaliza ao universo espiritual que você está pronto para receber a restituição sem as manchas do passado. O Senhor da Justiça não apenas restaura o que você perdeu, ele aplica o princípio da multiplicação divina. Para cada ano que a dor te consumiu, ele te dará um período de colheita dobrada. Se você perdeu recursos financeiros de forma injusta, ele está preparando fontes de provisão que não exigirão seu esforço exaustivo. Se você perdeu anos de saúde por conta de estresse e sobrecarga emocional, ele está infundindo energia e vigor renovados em seu corpo. Se a sua reputação foi manchada pela calúnia, ele está erguendo você em lugares de honra e reconhecimento, onde a sua verdade falará por si só. Mantenha-se vigilante nos seus pensamentos. O inimigo tentará infiltrar a dúvida no momento exato em que a bênção estiver na porta. Não volte a habitar nas memórias da escassez ou do sofrimento. O ciclo de dor foi quebrado, e o que você precisa fazer é manter o seu coração alinhado com a expectativa do bem. A sua fé não é mais um pedido desesperado, é a firme convicção de que você já está vivendo o começo da sua reviravolta. Receba a paz que excede todo entendimento. A sua nova realidade não está sendo construída com lentidão ou com o passo arrastado da burocracia humana. O reino de Deus opera na velocidade da fé e da obediência. Entenda que, quando ele decide agir, a reviravolta se manifesta com uma rapidez que chocará até mesmo aqueles que duvidaram de você. Você tem a tendência de projetar o futuro com base na sua experiência de dor e de fracasso, mas isso é um erro que precisa ser corrigido agora. O peso da história passada não tem autoridade sobre o seu futuro. Quando a unção da restituição é derramada, as peças do seu quebra-cabeça, que pareciam perdidas ou incompatíveis, começam a se encaixar perfeitamente e sem esforço. É a diferença entre lutar para abrir uma porta e encontrar a porta aberta porque a chave da graça foi entregue em suas mãos. Muitas das suas bênçãos mais aguardadas não virão pelo seu esforço exaustivo, mas sim pelo princípio do favor divino. Este favor é um óleo invisível que atrai o bem para sua vida, muda a percepção que as pessoas têm de você e faz com que oportunidades que antes eram negadas se curvem diante da sua nova estação. O favor fará com que você seja visto, ouvido e escolhido nos ambientes onde antes era ignorado. Aqueles que o menosprezaram, ou que tentaram diminuir o seu valor, verão a glória de Deus se manifestar em sua vida de uma forma tão clara que não terão argumentos, e o seu silêncio será a sua maior resposta. Para abraçar esta nova fase de favor, você precisa se despir da identidade de vítima que o sofrimento lhe impôs. Pare de se apresentar ao mundo e, principalmente, para si mesmo, com base naquilo que lhe faltou ou naquilo que lhe fizeram. A sua nova identidade é de alguém que foi purificado pelo fogo, que emergiu mais forte e que é um portador de uma promessa inegociável. Você não é mais o reflexo dos seus traumas, mas sim o arauto de uma nova história. Essa mudança de mentalidade é um ato de fé que ativa a manifestação do que está por vir. Se você continua a se ver como quebrado ou insuficiente, você cria uma barreira energética que impede a entrada da abundância. Comece a falar sobre sua vida não em termos de o que eu perdi, mas sim em termos de o que eu vou conquistar. Esta é também a temporada onde Deus está realizando grandes realinhamentos em seu círculo de relacionamentos. A dor muitas vezes revelou quem eram os verdadeiros aliados e quem eram os infiltrados. Pessoas foram removidas da sua vida não como um castigo, mas como uma proteção. O espaço que elas deixaram não deve ser preenchido por novas distrações, mas sim reservado para conexões divinas, para aquelas pessoas que carregarão o mesmo propósito, que o inspirarão e que celebrarão a sua vitória sem inveja. Se você sentir a necessidade irresistível de se afastar de certos ambientes ou de encerrar conexões que lhe drenam a energia, não hesite. Essa é a bússola do Espírito Santo apontando para um território mais fértil. E sobre as respostas que você ainda não recebeu, aquelas perguntas existenciais sobre o seu propósito maior, a sua missão inegociável, elas não estão perdidas. Elas estavam esperando que você desenvolvesse a capacidade para sustentá-las. Pense na sua vida como um recipiente. Nos últimos anos, Deus estava aumentando o tamanho desse recipiente, o que muitas vezes causa dor e rachaduras. Se a bênção que Ele tem para você tivesse chegado antes, no seu estado de pouca capacidade emocional ou espiritual, ela teria esmagado você, ou você a teria desperdiçado. O tempo de espera não era uma punição, era a construção da sua estrutura interna para garantir que, quando a restituição chegasse, ela fosse permanente e sustentável.
Você está agora no limiar de um tempo onde a sua sensibilidade espiritual será sua maior ferramenta de trabalho e de vida. Honre essa voz interior que agora fala com clareza. E comece a preparar o caminho. Se você pediu uma casa, comece a organizar sua vida como se já fosse se mudar. Se você pediu cura, pare de falar sobre a sua doença e comece a proclamar a sua saúde. A fé que agrada a Deus não é a que espera no sofá, é a que se levanta e começa a agir como se milagre já estivesse em processo de entrega. O seu propósito está intrinsecamente ligado à sua história de superação. Tudo o que você viveu, cada cicatriz, se tornará a ponte para você ajudar aqueles que ainda estão presos no vale onde você um dia esteve. Olhe para suas feridas como credenciais. Elas não o diminuem, elas o qualificam para a magnitude da sua missão. O movimento de Deus está acontecendo agora, nos bastidores da sua vida. Apenas creia e se prepare para testemunhar. Para que essa velocidade divina se mantenha e se acelere, você deve mudar a frequência do seu coração. Pare de sintonizar a rádio das queixas, do e se negativo ou do vitimismo. A gratidão, mesmo que pareça um esforço, é o motor que impulsiona o milagre da restituição para sua realidade tangível. É preciso começar a agradecer não apenas por aquilo que você já vê, mas pela certeza inabalável de que a mudança já está em curso. A gratidão é o reconhecimento antecipado da vitória. Ela move a mão da providência para que o que foi prometido se manifeste mais rapidamente em seu plano físico. Um dos maiores perigos desta nova estação de favor é a tentação sutil de voltar a olhar para trás. Não falo apenas do perdão já estabelecido, mas sim de permitir que a memória nostálgica da dor, ou a familiaridade do sofrimento, contamine a alegria e a leveza do seu presente. Você precisa entender, o passado cumpriu sua função como mestre, mas ele não é o seu refúgio. O inimigo, que não quer ver você livre e prosperando, tentará usar as velhas feridas emocionais como um imã sutil, um convite para puxá-lo de volta à zona de conforto. Sim, o sofrimento também pode se tornar uma zona de conforto, do qual você lutou tanto para sair. Resista a isso com todas as suas forças espirituais. O que Deus está entregando agora é totalmente novo, e o vinho novo não se mistura com o fermento velho da lamentação e da autopiedade. Olhe para frente, pois é ali que a sua herança o espera. Você precisa aprender a honrar os pequenos sinais que começarão a pipocar no seu dia a dia. Não condicione sua fé apenas aos milagres grandiosos, aqueles que exigem que o mundo pare para notá-los. A resposta para sua grande oração pode vir disfarçada em uma pequena coincidência perfeita, em um livro que cai nas suas mãos, em uma conversa casual que abre uma porta profissional, ou em uma nova ideia genial que brota em sua mente logo ao acordar. Deus se manifesta no sussurro, na brisa suave, no detalhe que só você, com a sua nova sensibilidade, será capaz de perceber. A sua fidelidade em ser grato e honrar essas migalhas iniciais é o que ativa o banquete completo da restituição. E o seu propósito, aquele que você tanto questionou enquanto estava na prova, manifesta-se agora de maneira prática e inegável. Sua missão inegociável é intrinsecamente ligada à sua história de superação. Você não superou o vale da sombra e da morte apenas para viver uma vida confortavelmente abençoada. Você superou para se tornar a lanterna e o mapa de quem ainda está preso naquele vale. Seu testemunho, a forma como você conta a sua história e o que fez você chegar até aqui, será sua maior ferramenta de cura e intervenção na vida de outras pessoas. Pare de esconder suas cicatrizes, pois elas são as credenciais que atestam a sua força e a fidelidade de Deus. Elas são o mapa do tesouro que você descobriu ao atravessar a escuridão. Neste novo tempo, guarde a sua paz com zelo inegociável. Ela é o seu bem mais precioso. Isso implica em gerenciar cuidadosamente a sua energia e o seu ambiente. Quais notícias você consome, quais conversas você permite, e quais pessoas têm acesso à sua intimidade. O Espírito Santo está te dando uma sensibilidade aguçada para identificar instantaneamente tudo que drena sua vitalidade e sua fé. Se algo ou alguém lhe custa paz interior, o preço está muito alto e você deve se afastar. Esteja disposto a podar o excesso de obrigações e relacionamentos caducos para preservar o essencial. A sua saúde mental e emocional, a sua tranquilidade de espírito, é a fundação sólida onde a sua bênção sustentável será construída. Não negocie sua serenidade por aprovação externa, por velhas culpas ou por obrigações que a vida já desfez. Você não deve mais nada ao seu passado. Saiba que a força eterna, o poder da providência, está movendo peças no tabuleiro universal que você nem sequer imagina. Pessoas estão sendo redirecionadas para o seu caminho, documentos importantes estão sendo ajustados, situações financeiras estão se resolvendo em salas de decisão que você nunca pisou.
Confie no trabalho invisível e na sincronia perfeita que Deus está orquestrando. Sua única tarefa agora é manter seu coração na postura da recepção, como um campo fértil, irrigado pela fé, pela gratidão e pela certeza inabalável. Você não está mais no modo de sobrevivência esgotante. Você entrou, oficialmente, no modo de florescimento, expansão e colheita plena. Deixe que o favor de Deus faça por você o que o seu esforço humano, sozinho, nunca conseguiria. Este tempo de florescimento exige de você uma nova atitude, a celebração incondicional da sua própria jornada. É fácil cair na armadilha de minimizar o próprio sofrimento superado, ou de esperar a aprovação externa para validar o seu milagre. Saiba que a alegria que inunda sua alma agora não é apenas um sentimento passageiro, é uma energia de frequência elevada que sela a sua vitória. O riso, a leveza e a capacidade de encontrar humor mesmo nas pequenas adversidades remanescentes são sinais inequívocos de que você mudou de esfera espiritual. A felicidade que Deus derrama sobre você é uma fortaleza, um escudo radiante contra qualquer dardo de melancolia ou tristeza que o inimigo tente lançar de volta para o seu campo. Não economize na sua manifestação de júbilo, pois ela é o som que desfaz as últimas amarras do cativeiro. Nesta nova etapa, a proteção que te cerca é robusta e diferenciada. O seu caminho está coberto por um manto de autoridade divina que repele a inveja e desfaz os planos de sabotagem antes mesmo que eles se formem. Você não está andando por conta própria. Há uma guarnição celestial designada para guardar a sua paz, a sua casa, a sua família e o seu sustento. O que isso significa na prática é que certas portas se fecharão, certos caminhos se tornarão intransitáveis para você, mas isso não será uma rejeição, será uma blindagem. O discernimento que você adquiriu agora te permite reconhecer a proteção na forma de um não que parecia doloroso, ou de um desvio de rota que, no fim, evitou um grande desastre. Confie nesta proteção silenciosa que opera 24 horas por dia. Você tem a tendência de hipervalorizar o esforço físico e a luta incessante como prova de merecimento. Mas o favor que agora te alcança inverte essa lógica. Sua vida não será mais definida pelo suor exaustivo, mas sim pelo fluxo asterisco da sua unção. Há uma grande diferença entre lutar por uma bênção e simplesmente entrar na colheita que foi preparada. O trabalho que está diante de você agora não será um fardo pesado, mas um serviço leve e intuitivo, que gera energia em vez de drená-la. É o trabalho que se alinha perfeitamente ao seu propósito, e por isso, ele se torna prazeroso e infinitamente mais produtivo. Você fará mais em um mês de fluxo do que fez em anos de esforço esgotante. Permita-se receber esta herança espiritual com a dignidade e a certeza que ela exige. Não olhe para as novas portas que se abrem com medo de que elas se fechem a qualquer momento. Muitos carregam um trauma financeiro ou emocional tão profundo que, quando a prosperidade e a paz chegam, eles vivem com constante terror da perda. Quero te garantir que o que Deus está estabelecendo em sua vida agora não é uma visita temporária da sorte, é uma fundação eterna, cimentada pela fidelidade dele. Pare de testar a bênção esperando que ela quebre. Aceite-a como a sua nova e permanente realidade. Sua segurança não está nas circunstâncias, mas na promessa de que ele jamais te abandonará ou te deixará mendigar o pão. Sua autoridade espiritual se manifestará em uma serenidade inabalável diante dos desafios. O medo não terá mais morada no seu coração. Quando surgirem situações que antes o paralisariam, você notará uma calma sobrenatural. Essa calma é a evidência de que a guerra foi vencida no reino espiritual, e o desafio que se apresenta é apenas o reflexo final de uma batalha já encerrada. Use essa autoridade para abençoar, para curar, para falar vida sobre aqueles que estão ao seu redor e, principalmente, para determinar a paz sobre sua própria casa. Você é o sacerdote e a sacerdotisa no seu ambiente, e a sua voz, carregada da sua nova fé, tem o poder de realinhar a atmosfera ao seu redor. A sua superação tem uma função muito maior do que apenas o seu conforto pessoal. Ela é um farol. As pessoas verão a transformação em você, a paz em seu semblante, e perguntarão sobre a fonte dessa luz. Seu testemunho se tornará magnético, atraindo aqueles que precisam da mesma cura, da mesma direção. Você não precisa pregar com palavras eloquentes. Sua vida, a sua história de reviravolta e a leveza com que você agora caminha, falarão mais alto do que qualquer sermão. Mantenha sua luz acesa e não permita que a modéstia desnecessária ofusque o poder do que Deus fez. Você é uma prova viva de que a restituição é real, e essa prova é o seu maior presente para o mundo. A fase que se abre agora, de fluxo e de favor, exige de você mais do que apenas receber. Exige uma recalibração interna que sustente essa nova frequência de vida. Se antes o inimigo tentava roubar sua fé e sua paz através do ataque direto,
Agora ele tentará roubar sua bênção através da sua programação mental. Você foi condicionado a viver na escassez emocional e financeira, e essa programação subconsciente é o último vestígio do cativeiro que precisa ser quebrado. O seu pensamento, a partir de hoje, deve ser um laboratório de manifestação divina. Não basta apenas agradecer pelo que virá, você precisa usar o dom da imaginação santificada. Comece a visualizar a sua vida com detalhes vívidos. Como é o seu corpo curado, cheio de energia? Como é o sorriso tranquilo da sua alma livre do trauma? Como é a mesa farta e a tranquilidade financeira? A mente é o campo onde a semente da promessa se enraiza. Se você continuar a alimentar imagens de fracasso ou de se der errado, você estará minando a própria fundação que Deus estabeleceu. A fé opera através de imagens mentais fortes e persistentes. Esta é a hora de você fazer uma faxina profunda nas suas crenças limitantes. Muitos de vocês foram ensinados, sutilmente, a associar a espiritualidade com sofrimento, acreditando que a alegria excessiva ou a prosperidade plena são sinais de desvio ou de falta de profundidade espiritual. Eu vim te desarmar dessa mentira. Deus não te chamou para uma vida de miséria santificada, mas sim para uma vida de abundância que reflete a sua glória e generosidade. Você precisa aceitar a sua dignidade. A cura de muitos traumas passados reside na aceitação radical de que você é intrinsecamente merecedor do amor e do favor divino, não por performance, mas por filiação. O sentimento de não merecimento é um muro invisível que repele a bênção. De Rúbio, assumindo a sua posição de herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Para sustentar a velocidade das reviravoltas, você precisa desenvolver a arte da quietude vigilante. O mundo, e sua natureza humana, o incitará a correr, a preencher cada espaço vazio com atividade. Mas a comunicação mais importante com o alto e a recepção das instruções divinas acontece no silêncio. Reserve tempo sagrado todos os dias. Não é para pedir, não é para listar suas queixas, é apenas para estar na presença. É nesse espaço de não fazer que a sua alma absorve a paz, que o discernimento se aprofunda e que a sabedoria para gerenciar a nova abundância é entregue. O propósito não é apenas uma missão grandiosa que você executa, ele é a sua identidade, e você só o descobre plenamente no profundo da sua essência. Muitas vezes, a resposta que você esperava não vinha porque Deus estava esperando que você se cansasse da sua própria força. A dependência excessiva no próprio esforço é uma forma sutil de autossuficiência que bloqueia o favor. O favor só pode agir plenamente quando você reconhece seus limites e entrega o controle total. Você precisa entender que o trabalho da restituição e da multiplicação divina não é seu, é dele. Seu papel agora é o de mordomo fiel, cuidando do que lhe foi confiado com gratidão e leveza, sem a ansiedade destrutiva de ter que provar seu valor. A reviravolta não virá apenas em grandes eventos, mas também na quebra de padrões geracionais. O que atormentou seus pais e seus antepassados, as doenças repetitivas, a escassez cíclica, os relacionamentos disfuncionais, essa cadeia está sendo rompida através da sua fé e da sua transformação. Você não é apenas o receptor da bênção, você é o canal através do qual a cura e a prosperidade fluirão para toda a sua linhagem. Honre essa responsabilidade, pois a mudança que você manifesta hoje é uma herança de paz e de luz para o futuro. Esteja atento à sua boca. As suas palavras, neste novo ciclo, carregam um peso criativo muito maior. Se você tem o hábito de falar sobre a dor antiga, de profetizar o medo ou de se diminuir em público, você está sabotando sua própria colheita. A sua fala deve ser um reflexo da certeza que agora habita em seu espírito. Fale a verdade da promessa, mesmo que a realidade física ainda não a tenha alcançado totalmente. Determine que a sua casa será um refúgio de paz, que suas finanças serão multiplicadas, e que seu corpo é o templo da vida. Sua voz é um instrumento de criação, use-a para construir, não para demolir o seu futuro. E entenda que a direção que você busca virá em etapas progressivas. Não espere o mapa completo com todas as direções para os próximos 10 anos. Deus revela o próximo passo no tempo certo para garantir sua dependência e seu crescimento constante. Avance com o passo que foi revelado hoje, confiando que a luz se acenderá no próximo trecho da jornada quando for a hora exata. A fé não é a ausência de dúvidas, mas sim a disposição de seguir adiante mesmo quando a visão é parcial. E você está sendo chamado a caminhar não apenas com fé, mas com a convicção de que cada passo é supervisionado e protegido pela força eterna. A sua vitória está garantida, mas ela exige a sua parceria ativa, vivendo e falando como alguém que já é livre e abençoado. A sua disposição de avançar, mesmo com a visão parcial, é o que garante que a luz se acenda no trecho seguinte.
Mas é vital que você se prepare para um teste de natureza diferente. Enquanto estava no deserto, a tentação era a do desespero e da desistência. Agora, que a restituição começa a chegar, o teste é o da humildade e da gratidão sustentada. O maior perigo do favor divino não é a sua ausência, mas sim a sua aceitação como mérito pessoal, levando à arrogância ou autossuficiência. Você precisa ser cauteloso para não cair na armadilha sutil de olhar para sua colheita e dizer: eu consegui isso pela minha própria força e inteligência. Lembre-se, a diferença entre o sucesso humano e a bênção divina é que o sucesso humano se esgota. A bênção divina, quando reconhecida e honrada, é inesgotável e crescente. Mantenha em seu coração a consciência de que a verdadeira vitória não reside apenas em receber, mas em saber como administrar o que lhe é confiado. Você está sendo elevado a um nível de mordomia, onde seus recursos, seu tempo e sua influência não são apenas para o seu consumo, mas para serem instrumentos de expansão do bem e da luz ao seu redor. Este é o segredo do fluxo. Quanto mais você usa a bênção para abençoar, mais o universo se move para garantir que seu reservatório esteja sempre cheio. A mesquinhez ou o medo de perder o que foi recuperado cria um represamento na sua nova prosperidade. Libere com sabedoria, invista com discernimento e, acima de tudo, mantenha a fonte aberta através da generosidade. O favor que está sobre você fará com que as pessoas certas apareçam em sua vida sem aviso prévio. Esteja atento. O portador da sua próxima oportunidade pode ser alguém que você menos espera, um encontro casual que parece sem importância, ou até mesmo um pedido de ajuda que você, na sua nova capacidade, pode atender. Deus muitas vezes usa mensageiros inesperados, vestidos em simplicidade, para entregar as peças-chave da sua ascensão. Não se permita ser desatento ou arrogante na forma como trata as pessoas, pois a próxima grande porta pode estar nas mãos de um humilde servidor. É crucial entender que a reviravolta implica um realinhamento ético e moral. A maneira como você lida com pequenas tentações de desonestidade, mesmo que sejam economicamente vantajosas, determinará a longevidade e a pureza da sua bênção. Se você tentar misturar o favor divino com atalhos escusos, você estará introduzindo um fermento na sua colheita que pode corrompê-la. A bênção que vem do alto é limpa, pura e não adiciona tristeza. Honre o princípio da integridade em todas as suas transações e interações, pois sua reputação no novo ciclo será o seu ativo mais valioso, blindando você contra as acusações passadas. A cura interior não terminou no momento em que você perdoou, ela continua à medida que você se recusa a revisitar os velhos hábitos emocionais que o aprisionavam. O sofrimento ensinou você a ter empatia e profundidade, mas agora você deve aprender a ser leve e alegre, sem o peso da culpa desnecessária ou do excesso de responsabilidade. Você não é responsável por salvar o mundo ou por consertar todos os erros do passado. Sua única responsabilidade é viver plenamente no presente, na leveza da graça que o sustenta. O excesso de zelo em fazer o certo ou o perfeccionismo destrutivo são apenas formas disfarçadas de medo. Relaxe na certeza de que a providência está no controle e que seus erros e imperfeições não podem sabotar o plano perfeito que está se desenrolando. Para garantir que a sua mente permaneça na frequência da abundância, você precisa estabelecer fronteiras claras contra a negatividade do ambiente externo. Não permita que o drama alheio, as notícias catastróficas ou as conversas de escassez se instalem em seu espírito. A sua paz é um escudo ativo. Use-o, gerencie o seu consumo de informação com a mesma diligência que você gerencia seus recursos financeiros. Tudo que entra em sua mente é uma semente. Escolha apenas sementes que produzem frutos de fé, alegria e esperança. A manutenção dessa frequência elevada é o que garante que as reviravoltas continuem a se manifestar em sua vida com fluidez e velocidade sobrenatural. O seu sucesso não está sendo medido pela luta, mas pela sua capacidade de se manter em um estado de recepção serena e constante. A sua nova autoridade espiritual não é dada para dominação, mas para serviço e libertação. Use-a para abençoar aqueles que estão presos na dor que você superou. Sua história não é apenas sua, ela é um mapa de sobrevivência para outros. A forma mais rápida de solidificar sua própria cura e sua vitória é estender a mão para alguém que precisa. Ao fazer isso, você reitera a verdade de que a dor passada foi convertida em poder. O propósito inegociável que você buscava está, na verdade, na intersecção entre o seu trauma superado e a sua capacidade de ser um farol de esperança para o próximo. Isso é mais do que um milagre pessoal, é o começo de um legado de transformação. A transição da dor para a glória não é apenas um evento externo, mas uma profunda reengenharia da sua alma. Se você se permitir ser honesto neste momento, sentirá uma leveza que há muito tempo não experimentava.
É como se a própria gravidade espiritual que o puxava para baixo tivesse sido neutralizada. Esta leveza é o primeiro sinal físico da liberdade. Honre essa sensação. Ela não é fugaz, é o novo pavimento para o seu caminho. Seu corpo, que carregou o registro de cada batalha, está sendo agora inundado por uma energia diferente, uma vitalidade que não depende do consumo de café ou do sono exaustivo, mas que brota da fonte inesgotável da sua alma pacificada. Muitas vezes, a sua cura mais profunda se manifestará na quebra da dependência do drama. Você estava acostumado a extrair energia, mesmo que negativa, do caos e da luta. Agora, o seu novo território é a serenidade. O que antes era uma necessidade urgente de responder a cada ataque ou de explicar cada passo da sua vida, se transforma em um silêncio poderoso. Lembre-se, o inimigo não tem ferramentas contra a sua paz. Ele ataca o ruído, a confusão e a autocomiseração. Mas o coração que repousa na certeza da promessa se torna impenetrável. Sua maturidade espiritual se mede agora pela sua capacidade de se manter em tranquilidade, mesmo quando o mundo exterior tenta instigá-lo ao conflito. Não pegue de volta o que Deus já tirou de suas mãos. É vital que você entenda a diferença entre o tempo do homem, o asterisco cronos asterisco, o tempo linear medido pelo relógio, e o tempo de Deus, o asterisco kairos asterisco, o momento oportuno, exato e perfeito. Você estava tentando forçar as bênçãos dentro do seu asterisco cronos asterisco apressado. Mas o que está chegando agora está alinhado ao asterisco kairos asterisco divino, e por isso, será duradouro, sustentável e plenamente maduro. Não se irrite se algumas peças do seu milagre parecerem lentas em aparecer. A espera final não é uma negação, mas a garantia de que a base está solidamente assentada para suportar a magnitude do que ele preparou. Respire na certeza de que a orquestração divina é infinitamente superior ao seu planejamento humano mais meticuloso. Para acelerar a manifestação das reviravoltas, você precisa ativar uma ferramenta espiritual subestimada: a adoração pura. Não a adoração que pede ou que implora, mas a que simplesmente reconhece a majestade dele. A adoração incondicional, especialmente nos momentos em que a visão ainda não é 100% clara, é o som que desmantela os últimos resquícios de opressão espiritual. O louvor é uma arma que muda a frequência do ambiente, transformando a atmosfera da sua casa e do seu trabalho. Ao louvar, você não apenas agrada a Deus, mas você sintoniza sua própria alma na frequência da vitória, atraindo magneticamente os resultados que você deseja ver. Que o seu coração se torne um altar de gratidão incessante e de louvor espontâneo. Este novo tempo exige que você desenvolva a disciplina da desintoxicação espiritual regular. Assim como você limpa a casa, você precisa limpar sua mente de qualquer lixo mental que tenha se acumulado durante o dia. Isso se faz através do foco intencional na palavra, através de músicas que elevam seu espírito, e através da meditação na bondade e fidelidade do Criador. Não deixe que o campo da sua mente se torne um depósito para os medos projetados pelo mundo ou pelas dúvidas plantadas pelo inimigo. Seja um guardião rigoroso do que você permite entrar. A sua maior batalha agora não é para asterisco conseguir asterisco a bênção, mas para asterisco manter asterisco a mente limpa o suficiente para gerenciá-la. Você está sendo chamado a operar em um nível de generosidade que reflete a abundância que está chegando. Lembre-se, o fluxo da prosperidade é um rio, não um reservatório estagnado. Se você segura demais, o fluxo para. Se você libera com sabedoria e alegria, a fonte se aprofunda. Não espere ter tudo o que deseja para começar a dar. Honre o princípio da primícia e libere uma parte, por menor que seja, do que você tem, seja seu tempo, seu talento ou seus recursos. Essa é a prova prática de que a escassez não tem mais domínio sobre seu coração e de que você confia plenamente na multiplicação divina. Finalmente, aceite que a sua história de superação não é mais um fardo, mas a sua coroa de autoridade. As cicatrizes não são marcas de vergonha, mas mapas de redenção. E é através dessa autenticidade, ao abraçar sua jornada sem tentar suavizar a dor que sentiu, que você se torna irresistivelmente atraente para o propósito. Você não está mais lutando por reconhecimento, você está manifestando a glória dele através de uma vida que foi dramaticamente transformada. Seu legado não será medido pela riqueza acumulada, mas pela quantidade de vidas que você tocou com a luz que carregou para fora da escuridão. Esta é uma verdade que precisa penetrar no seu entendimento. O que o Pai está fazendo em sua vida agora não é uma intervenção genérica, mas uma obra de precisão cirúrgica, talhada sob medida para sua história e para o seu chamado. Pense nisso como a finalização de um projeto arquitetônico divino. Durante muito tempo, você só viu a fundação,
a poeira e o trabalho pesado da construção. Agora, os andaimes estão sendo removidos, e o que está sendo revelado é uma estrutura de beleza e funcionalidade que excede o esboço inicial que você tinha em mãos. Não se trata de uma bênção que serve para qualquer um. Esta restituição foi desenhada especificamente para encaixar-se nas suas necessidades mais profundas e para potencializar o seu propósito de maneira singular. Você está entrando na fase onde a fé se encontra com a física, onde o que foi estabelecido no reino invisível começa a ter repercussão tangível na sua vida diária. Preste atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos. O universo conspira em seu favor com uma sincronia que beira o milagre. Aquele cliente que retorna após anos, a ligação inesperada que destrava um recurso, ou o conselho casual de um amigo que resolve um dilema de meses. Esses não são acasos. São as manifestações do fluxo. Aprenda a reconhecer a assinatura de Deus nas pequenas conveniências. Sua nova realidade não precisa de um anúncio estrondoso. Ela se firma na constância e na multiplicação desses pequenos favores diários que somam-se a uma grande reviravolta. Para aceitar essa magnitude, você precisa desmantelar a última resistência emocional, o medo da alegria e da estabilidade. É comum, após longos períodos de turbulência, que o subconsciente se acostume ao estado de alerta, quase esperando que a próxima crise bata a porta. Essa vigilância ansiosa é um resíduo do trauma. Eu o chamo a desarmar essa defesa. Permita-se sentir a leveza sem culpa. Permita-se prosperar sem o terror de que tudo será tirado de você amanhã. O que está sendo estabelecido agora é uma segurança que não se baseia na fragilidade humana ou na sorte, mas na imutabilidade da promessa divina. Você foi testado, você foi aprovado, e a fundação da sua nova vida é inabalável. A cura da sua alma se manifesta também na sua capacidade de criar um novo imaginário. O que você visualiza não é apenas um desejo piedoso, é o projeto que você está cocriando com o Espírito Santo. Se você passou a vida visualizando o fracasso ou a repetição do sofrimento, você precisa urgentemente substituir essas imagens por visões de plenitude e sucesso. A imaginação santificada é a pista de aterrissagem para o seu milagre. Gaste tempo, conscientemente, construindo em sua mente a sensação, o som e o cheiro da vida que você foi chamado a viver. Não se contente com uma fé abstrata, torne sua expectativa o mais real e detalhada possível, pois é essa clareza que o universo está aguardando para entregar o que lhe pertence. Essa recalibração interna também envolve o reconhecimento da sua própria autoridade criativa. As novas ideias de negócios, os lampejos de soluções para problemas complexos, ou o impulso para começar um novo projeto artístico, honre esses insights. Eles não são meras invenções da sua mente, são downloads diretos da inteligência divina, feitos sob medida para que você prospere em sua nova estação. Seu propósito não virá embrulhado em um pergaminho antigo, ele virá em ação, na aplicação prática dos seus talentos e da sua experiência renovada. Confie na sua criatividade. Ela é a manifestação visível da unção que está sobre você. Neste ciclo de restituição, Deus está corrigindo não apenas os danos materiais, mas também a sua percepção de tempo e valor. Se você sentiu que perdeu os melhores anos da sua vida na luta, o favor dele está agora condensando o tempo. Você verá avanços profissionais e espirituais que normalmente levariam décadas, manifestando-se em poucos meses. O que o devorador roubou, ele está restituindo não linearmente, mas exponencialmente. Não tente encaixar a rapidez dos resultados na sua lógica passada. Aceite o ritmo acelerado da graça. Seus relacionamentos divinos estão sendo cimentados com uma nova profundidade e verdade. Aqueles que o Pai escolheu para serem seus co-caminhantes neste novo ciclo, seus parceiros, mentores, amigos de fé, estão sendo confirmados através de uma afinidade espiritual instantânea. Não duvide da rapidez com que novas e profundas conexões podem surgir, nem se apegue a conexões antigas que já esgotaram seu propósito. O tempo de Deus é perfeito, e Ele está trazendo os ajudadores e os companheiros certos, no momento exato, para que você possa sustentar e compartilhar a sua vitória sem medo de traição ou inveja. Sua rede de apoio agora é uma rede de poder. É fundamental que você não confunda humildade com autoanulação. Você pode e deve celebrar a sua vitória sem arrogância, reconhecendo que tudo é graça, mas também reconhecendo o poder que reside em você como filho e herdeiro. Sua luz não foi feita para ser escondida. O seu testemunho de superação é o mapa da liberdade para outros, e a sua nova postura, de sereno conquistador, é a prova viva da fidelidade do Criador. Permita que sua vida seja uma demonstração silenciosa e poderosa de que a fé move montanhas e de que a dor, quando entregue, é sempre convertida em glória. O tempo da prova acabou. Agora é o tempo do testemunho.
O que você precisa fazer é manter a postura de recepção. O maior presente que você pode dar a si mesmo é a ausência de pressão. Você não precisa correr para provar que a bênção chegou. A verdadeira bênção se estabelece com uma tranquilidade intrínseca. Relaxe na certeza de que o melhor de Deus para você está se desenrolando no asterisco Kairos asterisco perfeito, e que cada dia que amanhece um capítulo fresco de manifestação e de paz. Você está em um caminho seguro, monitorado e abençoado, e nada que se levantou contra você tem poder para prevalecer contra esta nova estação de favor divino. Não negocie sua tranquilidade por nada. É essa serenidade que sela sua vitória de uma vez por todas. Você está sendo chamado a operar em um novo nível de sabedoria prática. A prosperidade que chega exige um discernimento diferente, um que saiba diferenciar entre a oportunidade genuína e a distração disfarçada de ganho rápido. O favor não é um convite à imprudência, é uma convocação à administração sagrada. Seja sábio com seus recursos, generoso em seu coração, mas firme em proteger sua energia e seu tempo. O que você vive agora é o começo de uma herança que se estenderá por gerações, e a fundação deve ser colocada com integridade e visão de longo prazo. Confie no seu instinto purificado. Ele o guiará para as melhores escolhas em cada área da sua vida. A verdade final que eu lhe transmito é esta: você não estava quebrado, você estava sendo forjado. O ciclo de dor encerrou-se não por um acaso, mas porque o processo de refino atingiu a temperatura exata. Você emergiu do fogo como ouro puro. O Senhor dos Exércitos está agindo silenciosamente em seu favor neste exato momento, ajustando o cenário para que você não precise mais lutar, mas sim receber e governar sobre a nova terra que lhe foi entregue. Levante-se com essa convicção. Você é amado, você é visto, e a sua restituição é inegociável. O verdadeiro descanso não é a ausência de trabalho, mas a ausência de ansiedade. O seu maior ato de fé neste novo ciclo é permitir-se descansar no trabalho que já foi concluído em seu favor. O peso da necessidade de provar seu valor, de justificar sua existência ou de correr atrás de uma aprovação que nunca vinha, isso se desvaneceu. Você não está mais lutando pela salvação, você está vivendo asterisco a partir asterisco dela. O favor que te cobre não é condicional à sua performance impecável, mas à sua filiação inegociável. Permita que essa certeza penetre em cada célula do seu ser, acalmando o velho impulso de autossabotagem ou de esgotamento. Esta tranquilidade que agora o preenche não é apenas um sentimento bom, é a evidência de que a sua alma finalmente encontrou o seu refúgio e o seu lar. É a paz de quem entende que o plano dele não pode ser frustrado, e que os processos que pareciam lentos estavam apenas construindo uma estrutura que não se desfaz. Se você se permitir repousar nesta verdade, verá uma regeneração física acontecendo. O estresse crônico que corroía seu corpo e sua mente cede lugar a uma nova vitalidade. Seus músculos relaxam, sua mente se despolui do ruído constante, e a clareza para discernir o caminho se torna tão natural quanto respirar. Eu sei que, por hábito, você pode se sentir tentado a procurar o próximo grande obstáculo. Mas eu o chamo a olhar para frente e ver não uma guerra, mas uma jornada de colheita. Os desafios que surgirem serão apenas oportunidades para você demonstrar a nova força e a serenidade que adquiriu. Não são mais gigantes para derrubar, mas pequenos ajustes que confirmam a sua maestria e o seu novo nível de autoridade. Honre o presente, não o contamine com a projeção de medos futuros ou com a lamentação do passado. O reino de Deus é agora, e a sua restituição está se manifestando a cada momento. A sua missão agora é ser um farol de esperança realista. Entenda que a alegria não é irresponsável. Ela é a maior prova de que você confia no soberano que guia seus passos. O mundo está sedento por ver testemunhos de pessoas que superaram a dor sem perder a alma, que alcançaram a plenitude sem pisar nos outros. Sua vida é essa demonstração. Não se encolha. Compartilhe sua luz e sua história de reviravolta com a autenticidade de quem sabe que foi amparado e resgatado. Lembre-se, o ciclo de dor está quebrado. O anel foi retirado. Você não é mais prisioneiro de suas feridas. A cada manhã, você desperta sob uma nova administração, a da graça e do favor inegociável. O Senhor não está ausente, Ele está trabalhando nas minúcias do seu dia, garantindo que o seu caminho seja de paz. O que foi prometido está sendo entregue, e a prova dessa fidelidade se manifestará em cada sorriso genuíno que você der, em cada passo de propósito que você tomar. Você não está sozinho. A guarnição celestial que te cerca é forte e vigilante. O arcanjo da justiça vela por sua causa e pelo cumprimento de cada promessa que foi depositada em seu coração. Apenas creia, e permaneça em adoração,
pois a adoração é a língua da eternidade que ativa o seu milagre no tempo. Se esta mensagem tocou a urgência do seu espírito e trouxe a paz que você tanto clamava, é porque ela é real e é para você. Não guarde esta luz. Curta este vídeo, pois cada interação é um amém que sela a sua vitória. Comente aqui abaixo, com as suas próprias palavras, a nova direção que o seu coração recebeu hoje, para que sua voz declare publicamente a quebra do ciclo. E, acima de tudo, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está no deserto e precisa desesperadamente desta chave para a liberdade. Leve esta palavra de esperança a quem ainda está esperando a porta se abrir. O tempo da colheita chegou. Receba e viva na plenitude que lhe foi designada. Que a paz inabalável do Senhor envolva você e sua casa, hoje e para sempre. Amém.